Boa noite a todos. Que a paz do Mestre nos envolva e tenhamos uma noite proveitosa. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam se abraçados. A última vez que nos visitou, estava bastante tempo, hein? Seja bem-vinda novamente. Abril é um mês importante para o movimento espírita. Dia 18 de abril é o dia do espírita. Também é o dia do livro espírita. O que aconteceu dia 18 de abril? De 1857. Publicação do Livro dos Espíritos, marcando o início, para nós, da doutrina espírita. E sobre isso nós vamos conversar, só que nós vamos primeiro recuar no tempo. Ernesto Bozano, no seu livro Povos Primitivos e Manifestações Supranormais, de 1941, que o EPM já leu, com certeza, né? Já que faz parte da grade curricular, não é isso? Ernesto Bozano vai procurar vários grupos ainda primitivos na Oceania, na África, na Ásia, e vai levantar que todos eles, por mais primitivos que eram, por mais isolados que eram, já tinham uma ideia da divindade, seja ela qual for. E além disso, eles tinham uma ideia muito clara da existência da vida após a morte, da comunicação com os espíritos e até das manifestações mediúnicas. Logicamente, eles chamavam de outras coisas, outras ideias, muito por fantasioso, por miraculoso, mas todos eles tinham já entranhado essas ideias, tá certo? E a gente vai vendo que desde que nós começamos aqui no reino nominal, nós ainda, espíritos já nessa fase nominal, todos nós temos a ideia inerente da existência da divindade. Só que essa divindade vem se mudando ao longo do tempo. E quanto mais primitivo nós somos, mais primitivo é a nossa visão de Deus. Então vamos começar pelo rio. O rio para o homem primitivo era a manifestação da divindade na natureza. Aquele seu senso religioso começava ali, porque ele admirava a sua força. Ele era o símbolo também da vida, da purificação, da fecundidade. Não precisamos ir muito longe. Vamos pegar ali os egípcios que viveram há 4, 5 mil anos atrás. O rio Nilo era a personificação do deus Osíris, que no ciclo de vida e morte, Osíris tinha essa capacidade, ele morria, depois ressuscitava. Então esse negócio de ressuscitar não é novidade dentro da história da humanidade. Ele era que nem o rio, que morria, ou seja, o rio secava, depois ressuscitava, ou seja, o rio enchia novamente, fecundando todas as suas margens. Então o rio cíclico, fluido, ao mesmo tempo forte e devastador, era o símbolo da divindade. Depois disso nós temos a pedra, que simboliza um pouco mais avançado o culto à terra, o culto aos nossos antepassados, a terra-mãe, a Gaia, que a gente ouve falar por aí. O culto às pedras tem até nome, chama litolatria. A idolatria a pedras, montes, qualquer fenômeno de relevo da natureza. Havia montes, montanhas sagradas, algumas eram proibidas, algumas apenas certas pessoas poderiam andar por ela. O acesso era restrito e somente em ocasiões especiais. Tanto o rio quanto a pedra representam o nosso eu primitivo, onde nós buscamos a espiritualidade no meio externo de nós, na materialidade, na natureza, no mundo que nos cerca. Mas isso aí foi coisa do passado, Será? Então vamos lá. Rio Ganges, na Índia. O rio Ganges não é um rio para o hinduísmo. Rio Ganges é a reencarnação da deusa Ganga. Por isso que ele chama Ganges. A deusa Ganga é filha dos Himalaias, que desce
lá do céu em direção à terra. E eles têm até uma história bem bacana. Como o rio, para não desce muito alto em direção à terra, seria muito forte, ele é amortecido nos cabelos de Shiva, porque a deusa Ganga é nora, ela é irmã da esposa, então é uma cunhada. Cunhada, tinha que ser. Por isso que eu fui de branco, cunhada. Ganga é cunhada de Shiva. Ou seja, até hoje nós temos pessoas que às margens de um rio vem uma divindade. O Rio Jordão, que percorre grande parte sua dentro do território hoje chamado Israel, e eu tive a oportunidade de ir lá conhecer, também é um rio divinizado. É nas suas margens que a gente vai lá, se batiza e se livra de todos os pecados. Eu até falei para a dona Cleide, aproveita o embalo, né, entra no rio e tira os seus pecados. Ela não quis, então permaneceu. Estava gelado, né? O rio estava gelado. E até hoje a gente vê por aí pessoas, né, vendendo as águas do Rio Jordão, a terra santa. Ou seja, nós não estamos ainda muito longe desse primitivismo da divindade. Em Meca, que é o centro sagrado do islamismo, nós temos a Kaaba. Kaaba é um grande cubo. Inclusive, Kaaba em árabe quer dizer cubo mesmo. E dentro dessa Kaaba tem a Pedra Negra, que é um meteorito trazido pelo anjo Gabriel do paraíso diretamente para a terra. E é a ligação de nós, seres humanos, com a divindade. E pelo menos uma vez por ano, milhares e milhares de pessoas que professam a religião ficam dando voltas em torno da Kaaba, por causa que lá tem essa pedra. O Domo da Rocha, que está na cidade de Jerusalém, não é uma mesquita, alguns acham que é, mas na verdade não é. Ela faz parte de todo um complexo chamado Al-Aqsa. Ele é também uma construção de uma cúpula dourada. Ele fica onde? Em cima de um morro, onde era o Templo de Jerusalém. E dentro deste Domo da Rocha tem a Pedra do Sacrifício, onde Abraão, supostamente, foi imolar o seu filho mais velho. Aí, na hora H, Deus parou para testar a sua fé. E ali, para os israelitas, para os judeus, é o local do Santo dos Santos, o lugar mais sagrado que tem, em cima de uma pedra. E essa nossa ideia de ficar adorando ainda seres externos, já que tem um Deus para o rio, tem um Deus para a pedra, tem um Deus para a montanha, deve ter um Deus para a chuva, um Deus para a agricultura, e entramos no tal do politeísmo. Adoramos vários deuses e cada deus por alguma coisa, né? Os gregos eram ótimos nisso, tinha até o deus do sono, Morfeu, não é isso? Até a gente lembra quando estava se formando naquelas aulas chatas, né? A gente começava a querer dormir, aí o professor de filosofia falava assim: você está abandonando a deusa Minerva da sabedoria para se agarrar ao deus Morfeu do sono? A gente, com certeza, né? E a gente vai caminhando, até que dentro de um povo que, pelas suas tradições, dependendo de certo ponto, no caso Abraão, ele se torna monoteísta. E surge então um novo Deus, que hoje se chama de Yahvé, ou Jeová, aqui no Brasil. Na verdade, ninguém sabe muito ao certo qual é o nome que se pronuncia, porque o nome original só tem consoantes, não tem vogais. Elas se perderam ao longo do tempo. Então a pronúncia ainda não se sabe exato, mas creio que se chega perto de Yahvé. Então os hebreus foram o primeiro povo que abandonou o politeísmo e se apegaram ao monoteísmo, mas ainda dentro do nosso primitivismo, era um Deus antropomórfico. O que é isso? Um Deus parecido com pessoas.
Se você pegar o Deus lá do Velho Testamento, é um Deus guerreiro, irado, indeciso, ciumento, ligado a só um povo, que era o povo escolhido. É um Deus que um dia chegou e falou assim: estou cansado da minha criação. Choveu 40 dias e 40 noites e só sobrou Noé e o pessoal dele. Sodoma e Gomorra não está bacana, eu vou destruir todo mundo. Na verdade eram 5 cidades, tá? Sodoma e Gomorra era apenas 2, tinha mais 3. E ele simplesmente não ligava para os outros povos, ao contrário. Pelo se olhar lá no Velho Testamento, ele incitava a guerra contra os outros povos. Mas mesmo assim, ele traz dentro de si um modelo de senso moral inicial, que é os 10 mandamentos. Mas mesmo assim, enquanto no Êxodo, capítulo 20, versículo 13, está: não matarás, na mesma sequência de livros, no Levítico e Deuteronômio, está olho por olho, dente por dente. Então, o não matarás era bem relativo naquela época, apesar de ser já um avanço. E a gente continua a evoluir no tempo. E chega para nós uma figura que nós conhecemos como Jesus. Jesus transcende Yahvé. Enquanto que Yahvé é um Deus tribal, apenas focado para um único povo, Jesus nos mostra um Deus Pai, Pai de todos. Não mais a vingança, mas o perdão, 70 vezes 7. Se bateres na face direita, da esquerda. Ama o teu inimigo. Acabando com o povo escolhido, agora a salvação é universal. Não há mais povo escolhido. Jesus é a verdadeira ponte que liga todos nós, todas as raças, todos os povos, todos os credos. Jesus abraça todos. Jesus não exclui ninguém. Os ídolos materiais, aquele Deus quase humano, agora é um Deus impessoal. Não é mais um Deus corporificado. É um Deus que está onde? Dentro de cada um de nós. Se tem algo contra teu irmão, deixa a tua oferenda e vá se reconciliar com ele. Só depois você vem e faça a sua oferenda. Jesus prega o desapego aos ritos exteriores, exorta a mudança interior. Ele é o nosso guia e exemplo universal. Aí você fala: não, que bom, né? Jesus veio para dar uma mudança enorme no mundo. Tanto que o mundo divide o tempo entre antes e depois dele. Só que em João capítulo 14, versículos 16 a 27, Jesus fala o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas aquele Consolador, o Espírito de verdade, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então Jesus já sabia de antemão que nós ainda no nosso primitivismo, na nossa pequenez, não tínhamos condições de entender completamente os seus exemplos e os seus ensinamentos. É só ver que após as mensagens de Jesus, o seu apostolado, como é que foi o mundo? 100%? Não. O mundo continuou ainda se degladiando, se odiando, se matando. Inclusive, nós usamos o nome de Jesus, muitas das vezes, para matar e degladiar. Olha só que bacana. Tirar algumas partezinhas. Eu rogarei ao Pai e Ele dará outro Consolador. Ou seja, eu estou aqui para consolar, mas virá
outro. E esse vai ficar com vós para sempre. Porque ele sempre falou, né? O homem, o filho do homem irá perecer. Mas esse outro fica conosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Por que ele não pode receber? Porque não tinha condições de entendimento. Porque não o vê e nem o conhece. Aquele Consolador, o Espírito da verdade, o Pai enviará em meu nome e ensinará todas as coisas. Então, tudo aquilo que eu não pude ensinar, esse novo Consolador, esse novo Espírito de verdade é que vai ensinar novamente e vos lembrará de tudo quanto vos tenho dito, ou seja, vai lembrar de tudo que eu disse. Então, Deus sabendo da nossa incapacidade de compreendê-lo, pois já divisava que os seus ensinamentos seriam melhor explicados no futuro. Quem é esse novo Consolador? Quem é o Espírito de verdade? Aí chegamos à inteligência suprema. 18 de abril de 1857. Semana que vem, se eu não errei a conta, 169 anos. Uma doutrina extremamente jovem para os padrões das outras escolas religiosas. Lançamento do Livro dos Espíritos, onde o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, e eu não vou tentar falar isso em francês, porque não dá, também conhecido como Allan Kardec. Professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, muito pouca gente conhece, mas quando fala em Allan Kardec, todo mundo conhece. Eu até falo que no dia 18 de abril de 1857 desencarna o professor Hippolyte e reencarna Allan Kardec. E nesse Livro dos Espíritos, que vai fazer 169 anos, qual é a primeira pergunta? Que é Deus? Então Kardec já começa com a primeira pergunta. Nós adoramos os rios, adoramos as pedras, adoramos Yahvé e um monte de deuses nesse meio do caminho. Seguimos Jesus, mas no fundo, que é Deus? Ou seja, era a grande dúvida de Kardec, era a principal dúvida, que é Deus? E qual a resposta? Deus é a inteligência suprema. E quando ele fala disso, ele quer dizer o quê? Deus não é material. Deus não é pessoal. Deus não é tangível. Deus é interno. Deus é sentido. Causa primeira de todas as coisas, ou seja, criador de tudo. Mas sabiam que Deus só criou duas coisas? Responde, que dá para ouvir o barulho. Espírito e matéria. Nada mais. Toda a matéria que existe foi criada com Deus e os espíritos todos foram criados por Deus. Deus só criou duas coisas, que vão se modificando ao longo do tempo até o infinito, até os limites que a nossa própria imaginação hoje não consegue alcançar. Então forma-se a partir dessa pergunta, que é Deus? E a resposta é inteligência suprema, uma nova concepção de Deus, nos convidando a abandonar as concepções mais primitivas que ainda existem dentro de cada um de nós. Não é mais aquela divindade material, nem um Deus sectário, ou seja, que atende apenas um povo. Não falando mal das nossas escolas amigas religiosas, mas algumas falam que fora da igreja não há salvação. Se você não acreditar em Jesus como seu único Salvador, não há salvação. E qual é a regra de salvação da doutrina espírita?
Não. Ué, não é? Não. Porque nós espíritas não somos salvacionistas. Nós não vendemos salvação. Nós somos o quê? Evolucionistas, reencarnacionistas. Todos chegarão à perfeição. Quando Kardec fala, fora da caridade não há salvação, ele está cutucando aquele que fala que dentro, fora da igreja não há salvação. Ele fala que a caridade é o nosso vetor, é a nossa maior atividade que facilita o nosso progresso, mas nós não somos salvacionistas. A inteligência suprema não é mais um Jesus Cristo personificado. Muita gente acha, em outras escolas religiosas, que Jesus é Deus. E a doutrina espírita fala aqui, não. Jesus é um espírito tão evoluído que é abissalmente à nossa frente. A gente não consegue nem entender. Eu falo que eu desisti de tentar entender Jesus. Quando no livro A Caminho da Luz, está escrito lá, há 4,5 bilhões de anos atrás, uma presa de espíritos redimidos se juntou próximo do nosso Sol para presidir a formação do planeta Terra. E dentro dessa presa de espíritos estava Jesus Cristo. Há 4,5 bilhões de anos atrás nós éramos uma ameba. E ele já estava, lá, uma ameba bobinha ainda. E ele já estava lá presidindo a formação de planetas, ou seja, dá para entender um espírito dessa envergadura, mas mesmo assim não é Deus, é um irmão mais velho, um irmão maior, um irmão mais sábio, um irmão mais amoroso, que tem a paciência de bilhões e milhões de anos aguardar que nós aprendemos as lições de Deus. Não Deus de Javé, não Deus da pedra, do rio, mas o Deus da inteligência suprema. A doutrina espírita vem reafirmar um Deus impessoal, eterno, imutável, causa racional absoluta. Temos que entender Deus com o nosso coração, mas também com a nossa razão. Se não fosse a reencarnação, eu particularmente não entenderia Deus. Como vou entender uma criança saudável, bonita, num lar rico e equilibrado, e uma outra cheia de problemas físicos, mentais, numa família desestruturada? Se não fosse a reencarnação, eu particularmente não entenderia Deus. E para entendermos a inteligência suprema, para entender Deus da sua forma mais correta e completa, ouso dar para vocês o caminho das pedras. Obras básicas. Já deixei separadinho aqui. Cinco livrinhos. Com certeza todos nós espíritas já lemos os 5. Se não leu, está devendo. Livro dos Espíritos, 1857. Base de toda a nossa doutrina. As explicações para suas dúvidas estão aqui. Livro dos Médiuns, 1861. Vai nos dizer da existência no mundo espiritual e na nossa relação com os espíritos. O queridinho de todos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Detalhe, é o terceiro, não é o segundo. Muita gente acha que é o segundo, mas não. 1864. É o correto e mais completo entendimento da moral cristã que existe no nosso planeta. Que, por sinal, hoje, em cima da mesa, tem vários exemplares que a casa está ofertando a todos. Na contracapa, tem uma mensagenzinha que diz o seguinte: esse livro chega às tuas mãos, mas não é teu. Leia, reflita, usa, desfruta, mas depois passa. Então eu convido todos vocês hoje a catarem os livros, levarem
e deixarem nos locais mais inusitados possível. Mercado, farmácia, feira, banco. Como quem não tem nada, deixa o livrinho lá. Não vai deixar empoeirado lá na sua mesa. Deixa ele lá para alguém pegar, ler e quem sabe passar. E que esse livrinho corra de muitas e muitas mãos, consolando e mostrando que a moral de Jesus é o ápice da moralidade que nós podemos entender no momento. Só que não termina aqui. Em 1865, um ano depois, vem o quê? O céu e o inferno. Não existe céu. Não existe inferno. Não existe anjo. Não existe demônio. O que existe é o quê? Evolução e a lei de ação e reação. Serás feliz ou infeliz do outro lado da vida, dependendo do que você plantou aqui. Aqui nós estamos numa grande sementeira, a colheita do outro lado. E para fechar, o mais desconhecido dos 5. Muita gente quer ler e fala, eu não consigo ler, falta de vontade. Um livro fantástico, lindo, a Gênesis, em 1868, vai falar sobre progresso, vai falar sobre evolução, vai falar sobre o fim dos milagres. Não existe milagres. O que existe é o quê? A misericórdia de Deus sobre todos nós, e a nossa razão tem que entender isso daí. E a ciência andando lado a lado com a religião. 5 livrinhos. E se nós lermos cada mês e meio, um livrinho desse, um mês e meio, chegaremos ao final do ano ter lido 5. Divaldo fala o seguinte, quando ele começou, ele falou assim, qual é o primeiro livro que eu leio? Livro dos Espíritos. Aí ele leu. Aí perguntou para Joana de Ângeles, e agora? Livro dos Espíritos. Só que estude. Tá. E agora? Agora você pode passar para o Livro dos Espíritos. Na 28ª vez ele parou de perguntar. Certo? Ele continuou lendo o Livro dos Espíritos de maneira continuada. E depois de um tempo, ele falou assim, agora você pode ler o Evangelho. Mas primeiro o Livro dos Espíritos. Companheiros de doutrina, a doutrina espírita é o ápice do nosso entendimento religioso e moral. Nossa, Douglas, que arrogância. Não, não é arrogância. Nós deixamos a pedra de lado, o rio de lado, o Yahvé de lado. Apoiado em Jesus, o Consolador prometido, o Espírito de verdade, vem e faz o quê? Amplia os seus conhecimentos. Amplia os seus exemplos, nos dá maior entendimento. Então, hoje, a doutrina espírita é o ápice do nosso entendimento religioso e moral. O rio refletiu o nosso pensamento fluido e primitivo. A pedra correspondeu às nossas dificuldades de mudança. E a Yahvé foi o início do nosso entendimento. Jesus foi a base e a ponte. O Espiritismo é o presente e o futuro, descortina a realidade ao mundo. Eu deixo uma última frase para vocês. Nascemos nas águas do rio, nos fixamos nas pedras, abrimos os olhos em Yahvé, mudamos em contato com Cristo e avançaremos sempre como base da doutrina espírita. Que esse mês de abril, no dia 18, nós possamos reverenciar Kardec pelo seu trabalho, mas principalmente essas 5 obras que vão e já estão revolucionando o mundo, a nossa maneira de agir e de pensar. Obrigado pela paciência de todos.